Boa noite a todos. Eu sou o professor Silber, professor de Química aqui do Instituto. Vamos para a nossa quinta aula já, né? Está chegando já próximo da prova. Hoje vou trabalhar funções orgânicas e isomeria. Na aula 1 e na aula 4, que eu trabalhei Química Orgânica, vocês podem rever a aula no nosso canal do YouTube. Eu trabalhei a parte introdutória da Química Orgânica, parte de classificação do carbono, hibridação, classificação das cadeias carbônicas, um pouco da nomenclatura também. Falei um pouco das funções, bem superficialmente. Hoje vamos trabalhar um pouquinho mais, exercitar bem mais as funções orgânicas, tá bom? E é um assunto que cai em torno de 3 questões na prova do Enem, então é um assunto extremamente importante. Então vamos iniciar aqui a apresentação. Qualquer coisa, é só perguntar. Também estou acompanhando a nossa monitora Deise, minha monitora, aluna aqui do curso de licenciatura em Química também, auxiliando aqui no chat. Podem fazer, por favor. Agora. Então, pessoal, fazendo um apanhado geral das funções orgânicas, o primeiro nós temos o álcool, né? Ele é dado... o que é a função? Primeira coisa, a função é um grupo de substâncias que possuem propriedades em comum. Vai ter algum elemento padrão. E essas substâncias chamar aquelas desse grupo, dentro desse grupo, então, ela vai ser chamada de função. Funções, primeiro, a mais simples são os hidrocarbonetos, formados de carbono e hidrogênio apenas, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, menos os beltranos, tá? Os ciclanos, os ciclenos, hidrocarbonetos, tá bom? Também tem os aromáticos, né? Hidrocarbonetos aromáticos, como benzeno, naftaleno, que vem a naftalina, que a gente coloca no guarda-roupa. Então, esses são os hidrocarbonetos. Nas aulas passadas a gente trabalhou também. Agora, vamos ver as funções orgânicas. As primeiras, as oxigenadas. Então, o álcool, ele é caracterizado pela hidroxila, que é esse grupo OH, anexado a um carbono, a uma cadeia carbônica saturada. Esse R indica cadeia carbônica. Álcool, pessoal, hidroxila ligado diretamente a um carbono saturado, ou seja, aquele que está formando simples, só tem ligações simples. Se porventura a hidroxila, que é o OH, né? Lembrando, OH é a hidroxila, estiver ligado ao carbono que está fazendo dupla ligação, é enol. Tá certo? Enol, não é mais álcool. Então, se ele tiver a hidroxila ligada a um carbono que esteja fazendo uma dupla ligação, então é enol a função. Se estiver ligado a um anel aromático, diretamente ao composto aromático, né? A função química vai ser o fenol. Tudo bem? Fenol. Então, pessoal, faz aqui só para ver se vocês entenderam essa diferença. Esse composto aqui seria um álcool, enol ou fenol? Rapidamente, alguém quiser ligar o microfone ou digitar. Fenol. Vamos lá. Pessoal, aqui, ó, nesse composto, ele não é aromático. Para ser um composto aromático, ele tem que ter, ó, uma coisinha assim. Para ser um composto aromático, hein? Tem que ter as 3 duplas alternadas. E essas duplas alternadas, elas vão estar em ressonância. Ou seja, elas vão se movimentar ao longo dessa cadeia. Tá certo? Então, nesse composto, ele é um composto chamado aromático porque tem essa ressonância. A gente pode também colocar essa bolinha para indicar essa mobilidade das ligações, que é do tipo π, inclusive, que é a ligação mais fraca. Então, nesse composto que eu citei, não tem essas 3 duplas alternadas. Então, ele não é um composto aromático. Então, esse composto aqui é da função álcool. É da função álcool, tá bom? Bom, vamos fazer mais uma aqui.
Mas todo mundo vai acertar, vamos ver. Esse composto agora vai ser vê que a hidroxila está ligada aqui a um carbono que está fazendo dupla. Então, ele é um enol. Certo, pessoal? Tudo bem? Enol. Esse outro composto agora, esse aqui para tirar a prova real mesmo. Ele seria o quê? Álcool, enol ou fenol? Não fiquem acanhados. Esse aqui vai ser um álcool. Por quê? Ah, mas tem a dupla, mas a hidroxila está ligada a esse carbono aqui, ó, que não está fazendo dupla ligação. Então, ele é um carbono saturado. Ó. Aqui também tem 3 ligações. Então, está subentendido que ele tem um hidrogênio aqui. Opa, só voltar aqui. Está subentendido que ele tem um hidrogênio. Então, ele está fazendo 4 ligações simples. Tá certo? Então, ele é um álcool. Tá bom? Um último aqui, vou até mudar de cor. Tem uma dúvida. Se você entendeu todos esses 3 exemplos aí, agora sim, esse composto seria quem? Aí sim é um fenol. Tá bom? Ah, pessoal, não tem esse círculo, mas o círculo indica que são as 3 duplas alternadas. Tudo bem, pessoal? Mais um agora, só para ver. Essa aqui é para tirar tudo, só para garantir a nossa aprovação lá no vestibular. Vou até colocar aqui, ó. Olha, bonitinho aqui, o anel aromático. Esse composto é o que agora? Aqui em cima. Esse composto é o que? Álcool, enol ou fenol? Tem hidroxila, tem o anel aromático. Mas a hidroxila está ligado diretamente ao anel aromático? Não. Então é fenol? Não, não é fenol. Então esse daqui vai ser álcool. Um álcool. Então vocês entenderam a diferença? Para ser fenol, a hidroxila tem que estar ligada diretamente ao anel aromático. Tá bom? Esses exemplos aqui são mais extremos para a gente entender essa diferença, tá bom? De enol, fenol e álcool. Tá bom? Deixa eu passar aqui adiante. Se tiver alguma dúvida, a gente volta. Agora, funções que tem a carbonila, que é a carbono dupla oxigênio, uma dupla ligação com oxigênio. Primeiro, nós temos os aldeídos. Tá? O aldeído é quando você tem na ponta da cadeia carbônica, aqui vai ter um R, uma radical, uma cadeia carbônica, e na ponta nós vamos ter a carbonila, que é o C dupla O. Tem uma situação, pessoal, as questões às vezes abordam assim, ó. Vem CHO. Para iludir, né, o candidato ou o aluno assim, que esteja, né, com uma pressa, desatento, vai pensar que é álcool, mas não. Ele é, na realidade, um aldeído, tudo bem? Nem tem como ser, nesse caso, nem tem como ser aqui um álcool, porque, ó, se fosse, por exemplo, uma hidroxila mesmo, o carbono só teria 2 ligações, não tem como ser álcool, não tem como ser álcool. Então, é porque ó, esse carbono está fazendo uma dupla ligação com oxigênio, uma ligação com hidrogênio e a quarta e última está fazendo com a cadeia carbônica. Então, esse formato aqui ó, de HO, fiquem muito atentos tá, para não confundir com o álcool. Esse caso aqui é a carbonila que está na ponta, então é um aldeído. Se essa carbonila estiver no meio da cadeia carbônica, a função ela vai ser a cetona. Tudo bem? Cetona. Então, aqui no meio da cadeia vai ter 2 radicais. Ó. Radical 1, radical 2. No meio da cadeia. Ó. Então, por exemplo, lembrando lá da regrinha de nomenclatura. Pessoal, o prefixo, a primeira parte do nome indica a quantidade de carbonos. Vocês lembram? Bora aprender a contar. Se tiver um carbono é met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 but, 5 pent, 6 ex,
7, hept, 8, opt, non, 9, né? E dec, 10. Tudo bom. Só aí tá ótimo para a gente aprender. Então, se a gente tem 3 carbonos aqui, ó, então o prefixo dele vai ser próprio. Ligações simples aqui entre os carbonos. Então, an, um infixo an, e ele é um hidrocarboneto, perdão, ele é uma cetona, né? Quase. Ele é uma cetona. Então, a terminação da cetona é ona. O sufixo da cetona é ona. Então, a terminação aqui ó, vai ficar ona. Por que eu falei da propanona, esse composto aí? Ó? Que ele é vendido comercialmente, né, em solução aquosa, chamado de acetona. O produto acetona, com A, né? Mas não vai confundir. Ó. A função é cetona. Por favor. Então, a carbonila no meio da cadeia, cetona. Próximo aqui, ó. Se você estiver na ponta da cadeia carbônica, a carboxila. O que é a carboxila? É o carbono dupla oxigênio ligado com a hidroxila também. É a carbonila junto com a hidroxila. Também eu posso simbolizar da seguinte maneira, ó. COOH. Da cadeia, ó, sempre vai ser na ponta. COOH, então ele é o ácido carboxílico. Existe também uma forma mais feiazinha de representar, que seria assim, ó, CO2H. Eu estaria aí a estrutura. CO2, já que tem dois oxigênios e o H, né? Então, é a mesma coisa. São ácidos carboxílicos. Está na ponta, não esqueça, tem que estar. Acho que o principal ácido carboxílico que nós conhecemos é esse carinha aqui, que tem 2 carbonos. Com 2 carbonos, o prefixo é et, né? Então, ele é o ácido, et. Ligações simples, an, porque, ó, aqui, ó, entre o carbono tem ligação simples, correto? E como ele é um ácido carboxílico, a terminação é oico. Então, é o ácido etanóico. Et, porque tem 2 carbonos, tudo bem, pessoal? Aqui, ó. Ácido etanóico em solução aquosa, né, misturado com a água, né, é vendido como vinagre. É o ácido acético também ele é chamado, tá? Ácido acético. É o famoso vinagre. Bacana, pessoal? Éter é uma outra função orgânica. O éter é quando você tem um heteroátomo de oxigênio no meio da cadeia carbônica, entre carbonos aqui, ó. Então, esse aqui é chamado de éter. Esse exemplo aqui, ó, como é que ficaria? Aqui eu tenho um carbono para um lado, um carbono para o outro. A regra seria a cadeia de menor carbono, seguido de oxi, aí depois vem o nome da cadeia principal, normal. Então, por exemplo, aqui eu tenho um carbono é met, né? Oxi, metoxi, e a cadeia principal teria um carbono também, metano. O nome desse, metoxi, metano. Tá bom? Então, a facilidade da prova do Enem é que você não vai ter que escrever o nome, né? Você já vai analisar, porque são alternativas, então você não precisa saber mesmo, né? Tem muitas regrinhas de nomenclatura, mas você pode ir descartando. É bom você sempre decorar um padrão, um nome, né? Álcool, o mais famoso, etanol. A terminação é ol do álcool, né? Etanol. Aí você gera um padrão. Para todos os outros álcools, né, você vai ter também essa nomenclatura, né? Metanol, por exemplo, também é um álcool, só que tem um carbono, né? Met, um carbono, tá bom? Próxima função orgânica que eu vou trabalhar é o éter. Perdão, éster, tá? Éster. Não é a Esther da Bíblia, hein? Por favor, éster. Quando você tem no meio da cadeia carbônica, aqui, ó, no meio da cadeia carbônica, a carbonila junto com o heteroátomo de oxigênio. Por favor, com cuidado com esse detalhe aqui. Então, se você tiver só a carbonila no meio, é acetona. Se você tiver só o oxigênio no meio da cadeia, é o éter.
Então, se você tem agora a carbonila junto com o oxigênio no meio da cadeia carbônica, é o éster. Tá bom, pessoal? Éster. Tá? E o nome do éster é, tipo, pontinho, pontinho, oato de pontinho, pontinho, ila. Por exemplo, etanoato de etila, metanoato de propila. Tá? Esse que é o padrão da nomenclatura do éster. Olha o detalhe, uma coisa interessante, que eu já vi caindo nas questões, assim, ele pode ficar assim, ó, o éster, no meio da cadeia dessa maneira, bem aqui, ó. Opa, errei aqui. Deixa eu colocar aqui um exemplo mesmo. Ó, no meio da cadeia tem o COO, no meio da cadeia. Isso é tudo para enganar, né? Para tentar fazer com que o aluno erre. Aqui é um éster também, ó. A carbonila está no meio, ó. A carbonila junto com o oxigênio no meio da cadeia carbônica. Tá bom, pessoal? É isso daí, ó, a mesma coisa, tá? Então, ele pode simbolizar também dessa maneira, COO, no meio da cadeia. Vamos ver agora as outras funções, aqui agora com nitrogênio. Amina. Só um detalhe aqui, ó. É que eu peguei o recorte do livro do Ricardo Feltz, inclusive eu quero até registrar, né, que nosso professor Ricardo Feltz faleceu semana passada, né, autor desse, ele é o criador, né, da editora Moderna e também autor de vários livros, várias coleções de química, né. Ricardo Feltz faleceu, se eu não me engano, foi na sexta-feira. E eu peguei justamente esse sprint do livro dele, coincidentemente, né, deixar aqui o registro, agradecimento ao colega. E esse NH2, pessoal, ele não. NH2 não é necessariamente uma amina. Tipo, você não pode decorar que NH2 é amina. Eu digo, porque, ó, por exemplo, aqui também, ó, tem o NH2, mas ele é uma amida. O que é a classificação da amina? Amina é quando você tem o nitrogênio ligado a cadeias carbônicas normais. Então, ele pode estar ligado, por exemplo, a três cadeias carbônicas. Lembrando que o nitrogênio ele pode fazer três ligações, né? Então, ele pode estar ligado a três cadeias carbônicas, ou ele pode estar ligado a duas cadeias carbônicas e um hidrogênio, ou ele pode estar ligado a uma cadeia carbônica e dois hidrogênios. Aí seria o NH2 de fato. Mas tem essas três opções, três variedades. Então, tem aqui o que nós chamamos de amina terciária, quando ele está ligado a três carbonos, amina secundária, quando ele está ligado a dois carbonos, e amina primária, quando ele está ligado apenas a um carbono. Então, essa é a classificação da amina. Já a amida, você tem aqui, ó, o nitrogênio ligado diretamente à carbonila, C dupla O. Então, se você tem aqui, ó, carbonila, C dupla O, e o nitrogênio ligado a ela, então aqui você tem amida, o NH2, tá bom? Então, a diferença é essa, da amina para amida. Amina, amina, nitrogênio ligado ao carbono simples, carbono normal. Amida, o nitrogênio vai estar ligado à carbonila. Tem que estar ligado diretamente à carbonila. Próximo composto seria o nitrocomposto, né? O NO2. Tá? Aqui, ó, na cadeia carbônica, vai estar ligado. Também eu posso representar dessa seguinte maneira aqui, ó, tá, pessoal? NO2. Aqui. Tá certo? NO2. Posso destrinchar a molécula. Então, um exemplo seria o TNT do nitrocomposto. Aqui é um composto aromático, né? O nome desse composto seria como? Metilbenzeno. Metil, porque o radical CH3 aqui, ó, é o metil. E a cadeia principal é aromática aqui, é o benzeno. Tá? Metilbenzeno. Só que esse metilbenzeno ele tem um nome trivial, que é conhecido como tolueno.
tá bom? Tolueno. E aqui agora eu vou colocar essas 3 radicais aqui, 3 grupos em O2, que é um nitrocomposto, né? Então aqui eu tenho 3 nitrocompostos. Então ele é trinitro, o nome desse é qual? Trinitrotolueno. Por isso que é o nome TNT, ó, trinitrotolueno, que é um explosivo, né? Utilizado como detonante, é um explosivo. Tá bom, pessoal? Então aqui seria um exemplo, né, de nitrocomposto, que é o NO2. Tá bom? Certo. Então, fazendo esse apanhado geral, vamos fazer agora alguns exemplos de como caiu no Enem, tá certo? Primeiro exemplo aqui nós temos, deixa eu ver, essa daqui. Ele diz assim: o ácido acético é um analgésico que pode ser obtido pela reação de esterificação do ácido salicílico. Quando armazenado, quando armazenado em condições elevadas de temperatura e umidade, ocorrem mudanças físicas e químicas em sua estrutura, gerando um odor característico. A figura representa a fórmula estrutural do ácido acetilsalicílico. Está aqui. Só para a gente não perder o costume, pessoal. Que estão presentes aqui nesse ácido acetilsalicílico. Ó, bem aqui nós temos um grupo, carbonila, junto com a hidroxila. Como é o nome desse grupo? Carboxila. Tudo bem? Na ponta nós temos a carboxila. Então, qual é a função? É um ácido carboxílico. Aqui nós temos também um outro grupo funcional. Saiu da cadeia, porque ó, aqui nesse pontozinho é um carbono, tá, pessoal? Toda vez que tiver ponto e vértice, nós temos um carbono. Então, aqui no meio nós temos o quê? A carbonila junto com o heteroátomo de oxigênio. O oxigênio no meio da cadeia. Então, essa função é qual? T. Tá certo? É o ester. Só para a gente não perder o costume. Aí ele pergunta, né? Esse odor é provocado pela liberação de... Então, esse analgésico, quando ele é submetido nessas condições, né, de elevadas temperaturas e umidade, ou seja, então ele vai estar em contato com a água, ocorrem mudanças físicas, né, liberando um odor característico. Então, a gente vai descobrir agora qual é a substância que vai ser liberada nesse processo. Primeiro passo, a gente tem que saber, pessoal, uma reação inversa dessa que está ocorrendo nessa que está comentando aí, que é a reação de esterificação, que é justamente a formação de um éster. A reação de esterificação, você pega um ácido carboxílico, reagindo com um álcool, vai dar origem ao próprio éster e liberando também água. Liberando aí água. Então, observe agora que eu tenho o processo inverso. Eu já tenho o éster e em contato com a umidade, com a água, vai acontecer justamente aí, ó, a... Opa, perdão. Vai acontecer aí justamente esse processo inverso, né? Que vou quebrar o éster voltando ao ácido carboxílico e também ao álcool. Então, eu vou pegar só um apagador aqui para a gente visualizar. Então, eu vou fazer essa quebra bem aqui. Eu vou quebrar aqui, ó, o éster. Então, ele vai liberar, ó, aqui nessa parte que tem, ó, o oxigênio. Ele vai surgir aqui, ó, nessa parte que vai ficar, vai surgir o hidrogênio, que é justamente quem vem do álcool. Nesse caso é um fenol, né, na realidade. Outra parte que tem a carbonila,
vai surgir o OH, que é do próprio ácido carboxílico. Então, esse composto aqui que vai ser... aliás, são dois compostos formados, mas tem esse daqui, é bem característico. Ó. Ele tem um ácido carboxílico que tem dois carbonos. Né? Como é o nome dele? É o ácido ET, né? ET, dois carbonos é ET, ligação simples, AN, e é um ácido carboxílico, então a terminação é óico. Então, ele é o ácido etanóico. Tudo bem, pessoal? Ácido etanóico. Então, aqui a resposta correta, então, é... Vou voltar aqui, perdão. É a letra C, né? Do ácido etanóico, é o vinagre. Eu acabei de citar agora há pouco. Tudo bem? Estão escutando, pessoal? Sumiu aqui minha tela, não sei por quê. Ah, oi, vocês estão escutando tudo bem? Tá normal, professor. Aqui para mim tá normal. Ah, ótimo, obrigado. Então, aqui a letra C é a nossa resposta, certo? Ácido etanóico. Esse cara que vai ser liberado, a gente consegue sentir, né? Iria sentir o odor, né? Do vinagre, tá bom? Próxima questão aqui, ele fala aí, ó. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da curcuma, ou açafrão da Índia, né? Aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer. E até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas não pode ser investigada pela ciência ocidental. Conta aqui essa estrutura. Então, nessa estrutura, identifica-se os grupos característicos das funções. Então, bora fazer aqui, pessoal, um apanhado geral. Qual é a função que eu tenho que estar presente bem aqui? Ó? Observe que eu tenho oxigênio no meio da cadeia. É a função éter. O oxigênio no meio da cadeia. Bem aqui, ó, nós temos a hidroxila. Ele está ligado aqui, ó, ao anel aromático, correto? Diretamente ao anel aromático. Então, que função nós temos aí? Ó? O fenol. Agora, bem aqui no meio, também tem uma hidroxila. Só que ele está ligado a quem? A um carbono que está fazendo aqui uma dupla ligação. Então, qual é essa função? Vocês lembram? É o enol. Bacana? Enol. Aqui nós temos a presença aqui da carbonila, ó, no meio da cadeia. Então, aqui nós temos uma cetona. Ok? Aqui do outro lado também, ó, o próprio éter, que está idêntico lá do outro lado, né? E aqui também o fenol. Então, letra A, ele tem um éter e um álcool, né? Não, né? Não tem nenhum álcool aí. Acho que ele colocou justamente o álcool por conta aqui do enol para a galera ver se estava atenta mesmo a essa situação. Éter e fenol, correto, né? Letra B. Éster e fenol, não tem nenhum éster aí, né? Aldeído também nenhum aldeído tem aí. Lembrando que o aldeído é quando você tem na ponta da cadeia a carbonila. Na ponta da cadeia teríamos a carbonila, essa é o aldeído. Bacana? Vamos avançar. Outra. A busca por substâncias capazes de minimizar a ação do inseto que ataca as plantações de tomate no Brasil levou à síntese e ao emprego de um feromônio sexual com a seguinte fórmula estrutural. Tá aí esse composto, né? Ele é poliinsaturado, ou seja, ele tem 3 duplas ligações, tá bom? E qual é a função que está presente aqui, pessoal? Ó, qual é a função química aqui? A função orgânica. E tá meio diferente, né? Tá uma coisa assim. Vai ser o nosso éster. Muito cuidado, tá bom, pessoal? Aqui é um éster. Tá diferente, professor. Porque aqui nós temos ó, o primeiro oxigênio aí, ó, tá ligado à cadeia carbônica.
Esse oxigênio estaria ligado ao carbono, e esse carbono ligado ao CH3. Esse segundo oxigênio aqui, ó, é a carbonila, ó. É a carbonila. Então, aí é o éster. Para enganar a gente, pensar que os dois oxigênios estavam ligados aí na cadeia. Mas aí, se você pensar que é uma coisa assim, ó, se você pensasse que fosse uma coisa assim, estaria errado, porque esse carbono estaria fazendo apenas duas ligações químicas, e nós sabemos, né, que o carbono tem que fazer 4 ligações químicas. Então, não tem como ser essa estrutura. Tá bom? De fato, é o nosso éster. Bora ver aqui a pergunta. Uma indústria agroquímica necessita sintetizar um derivado com maior eficácia. Para tanto, o potencial substituto deverá preservar as seguintes propriedades estruturais do feromônio sexual. E tem que ter a função orgânica, cadeia normal e isomeria geométrica original. Tudo bem? A isomeria, pessoal, eu vou falar depois. Acabou passando aqui, mas daqui a pouco eu vou revisar também a isomeria hoje. Então, a função orgânica, nós sabemos que é o éster, né? Então, aqui ó, na letra A, já está errado aqui, ó, não é verdade? Aqui é uma carbonila, aqui seria cetona, então já está errado. Então, pode ser aqui, ó. Aqui nós temos o éster na letra B, porém, aqui nós temos uma cadeia ramificada, não é normal. O que é a cadeia carbônica normal? É quando só tem carbono primário e secundário. Aqui teria um carbono, ó, terciário. Então, ele é ramificado. Então, não pode ser essa alternativa. Tudo bem? Letra C e a letra E. Aqui na letra D está errado, porque nós temos um éter. Ó. Então, está errado a letra D. Tá bom? E é o seguinte. Essa parte aqui, ó, na letra E e na letra C, está idêntico aqui à estrutura do feromônio que ele deu, ó, não é verdade? Está idêntico aí, ó, não é verdade? Só que essa parte aqui, vou até mudar de cor. Essa parte bem aqui, ó, tem que ser o mesmo, tá? Vocês estão visualizando aí no padrão? Deixa eu apagar aqui tudo, ó. Essa parte aqui que vai ser o X da questão. Aqui, como tem uma dupla ligação, nós vamos ver que ele vai ter um tipo de isomeria chamada isomeria geométrica, tá? Que pode ser do tipo cis ou do tipo trans. Tudo bem? Aqui eu vou colocar os hidrogênios para a gente poder visualizar qual é o tipo de isomeria que ele está tendo aqui, ó. A gente vai ver daqui a pouquinho, eu vou revisar essa parte, a gente vai entender melhor. Mas dando já um spoiler para vocês, ó. Pode observar que eles estão em lados opostos aí ao plano. Então ele tem isomeria chamada de trans. Isomeria geométrica trans. Então ele tem que preservar essa isomeria. Tudo bem? Aqui na letra C, ó, quando eu destrinchar aqui essa parte, os hidrogênios vão ficar para o mesmo lado do plano aqui, ó. Então essa isomeria é do tipo chamado cis. Então tá errada essa alternativa. Olha que a letra E. Na letra E, ele de fato aqui, ó, mantém, ó, essa estrutura do hidrogênio, ó, também do tipo trans. Então por isso que nós temos a letra E. Daqui a pouco eu vou dar uma reforçada nessa questão sobre isomeria, tá bom? Como eu falei, acho que nas aulas anteriores, na química orgânica, ele nunca é só um tópico da química orgânica, vai sempre colocando algumas coisas a mais aí, ó, como a classificação da cadeia carbônica, a classificação do carbono, nomenclatura, então ele coloca tudo junto, tá, pessoal? A gente tem que estar bem preparado para isso. Próxima questão aí. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir das fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso do diesel, diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação de triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcools de baixa massa molar, como metanol e etanol, na presença de um catalisador de acordo com a equação química aí. Tá certo? Então ele quer saber, ó, a função presente no produto que representa o biodiesel. Então, primeira coisa, nessa reação aqui, pessoal, nós temos aqui uma reação aqui de um éster, que vem dos triglicerídeos, reagindo aqui com um álcool. Tudo bem, pessoal? Aqui, ó, vai estar produzindo outro ésteres de cadeia menor e também formando novos álcools. Então, eu estou pegando um éster grande, né?
reduzindo, transformando ele para um éster menor. Isso é chamado de reação de transesterificação. Transesterificação, é junto, tá? Transesterificação. Beleza? Porque é justamente a produção aí, né, do biodiesel. Tá bom? O biodiesel é esse composto daqui, pessoal, ó. São ésteres de cadeia pequena, de cadeia curta, vamos dizer assim, tá bom? Esse outro composto sendo formado aqui, ó, é o glicerol, que é a base, tá? Que ele é um álcool, né? Podemos ver que temos a hidroxila, né? É a função álcool. Bacana? Então aqui é o glicerol, que é a base da glicerina. O biodiesel vai ser, então, o nosso, letra B aqui, ó, o éster. Tá certo, pessoal? Éster. Aí você teria a questão de você ter esse conhecimento, né? Trazer, ó, o glicerol, esse é um triálcool, ele tem 3 hidroxilas, tá, pessoal? E tem 3 hidroxilas aí, ó. Ele é um triálcool, a base da glicerina. O biodiesel vai ser esse éster de cadeia menor, tá? Tá bom, pessoal? Acho que ficou, não sei se ficou claro essa explicação. Então, a transesterificação, pegamos ésteres grandes, vai ter a quebra desses ésteres, se transformando em novos ésteres menores. Tá bom? Esse aqui é o processo do biodiesel. Outra questão aí, ó, uma forma de organização aqui de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas, as espécies, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem das suas colmeias, usam um feromônio que indica uma trilha percorrida por elas, que é o composto A. Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme, que é o composto B, que serve de sinal para o controle coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. As características dos feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente, não era nem necessário ler todo o texto, né, pessoal? Essa questão aqui, nós sabemos que para aqui, né, o enunciado leva informações necessárias para você resolver uma questão, né? Nesse caso aqui não teve tanto isso. Então aqui nós temos, ó, que função aqui? Nós temos um álcool, né, ó, a hidroxila, ligado a um carbono saturado, carbono normal. Tá certo? Aqui, ó, qual é a outra função que nós temos no composto B? Bem aqui. Olha, até coloquei para vocês, não foi? Esse formato aqui lá, eu coloquei o COO no meio da cadeia, né? Lembram? Isso aqui é o éster. Eu até coloquei para vocês, nem estava lembrando dessa questão. Então, é um éster, que é justamente no meio da cadeia carbônica, nós temos a carbonila ligado ao heteroátomo de oxigênio, aí no meio da cadeia. Então, nós temos um álcool e éster. Aí a letra a nossa Ana, pessoal. Agora sim, vamos fazer um pequeno apanhado da isomeria, tá bom, pessoal? É um processo que eu acho fantástico, fantástico. Porque como já podemos observar nos nossos estudos da química orgânica, se você mudar a quantidade de carbono, você altera o composto. Metanal, só tem um carbono. Etanal, tem 2 carbonos. Então, são compostos diferentes, né? Um é o formol, né? O outro vai ser o ácido, o outro vai ser o etanol, que vai ser derivado da oxidação do álcool. Enfim, são compostos diferentes só por conta de uma quantidade de átomos diferentes. Isso é fantástico. Mais fantástico ainda, eu tenho a mesma quantidade de átomos, mesma quantidade, e eu posso, eu não, né? Mas Deus fez assim o universo, ele formou substâncias diferentes com a mesma quantidade de átomos. Isso é incrível. A isomeria, né, são isômeros, que são chamados de isômeros, são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, que apresentam propriedades diferentes devido às fórmulas estruturais diferentes. Então, por exemplo, eu pego aqui a mesma quantidade de nitrogênio e carbono, com a mesma quantidade de hidrogênio, de oxigênio, etc. Eu pego e posso formar compostos totalmente diferentes com a mesma quantidade de átomos. Isso é fantástico. Eu dou o seguinte exemplo. É como se eu pegasse 2 panelas de pressão diferentes, eu colocasse a mesma quantidade de ingredientes, tantos gramas de carne, tantos gramas de cebola, alho, sal, mesma quantidade, e vou fazer, preparar separadamente, óbvio, em cada panela, um determinado alimento. Quando
terminar o preparo, você vai provar, o sabor é totalmente diferente dos dois compostos. Mas como se você colocou a mesma quantidade de ingredientes? É mais ou menos isso, essa ideia da isomeria. Você tem a mesma quantidade de átomos, mas forma compostos diferentes que vão ter propriedades, né? Não só o sabor, né? Mas propriedades físicas e químicas diferentes. A isomeria ela é classificada em duas partes aqui na química orgânica, tá? Tem a isomeria plana, também chamada de constitucional, que são 5, que a gente vai ver, e tem a isomeria espacial, que são 2, tá bom? Então são duas classificações, a plana e a espacial. Na isomeria plana, nós temos 5 tipos de isômeros. Então temos isomeria de cadeia, de posição, de função, metameria e tautomeria. Vamos ver elas agora, tá bom? O que é isomeria? Isomeria plana é que você consegue ver a estrutura plana da molécula e você consegue ver a diferença desses compostos. Tudo bem? Experimentalmente a gente pode medir, né? Para você saber se vai ser um composto diferente, a gente vai caracterizar as substâncias, ver as propriedades dela, né? Como ponto de fusão, ponto de ebulição, às vezes a própria a densidade é uma propriedade também que a gente consegue distinguir, né? E a cor, às vezes a cor também pode mudar um pouquinho da substância. Aqui a gente não vai fazer uma análise, né, instrumental e experimental. A gente consegue fazer de maneira teórica também, analisando a estrutura da molécula. Por exemplo, aqui, ó, na isomeria de cadeia, são compostos que são isômeros. Pode observar aqui, pessoal. Nesses dois compostos, ele tem quantos carbonos? 4 carbonos. E tem aí, ó, pode contar, 5, 10 hidrogênios. Os dois têm 4 carbonos e 10 hidrogênios. Esse daqui seria o butano, o nome dele, ó. Butano. Esse aqui seria o outro, é o metil propano, o nome dele. A parte da nomenclatura, né? Metil propano, que é a cadeia principal aqui, ó. Só tem 3 carbonos, aqui é o radical metil. Bacana? Então, eles têm propriedades diferentes. Até consigo mostrar para vocês que o butano ele vai ter o ponto de ebulição maior do que o metilpropano. Porque aqui o butano ele é uma cadeia linear. Perdão. Aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Porque aqui, ó, a interação das moléculas vai ser maior. Eu consigo até prever assim, de maneira teórica aqui com vocês. Então, são propriedades, vão ter propriedades químicas diferentes. O metilpropano, não. Como ele ia ter uma estrutura assim, mais ou menos, ó, tipo um T, impede ter o contato entre as moléculas aí, ó. Então, quem vai ter o maior ponto de ebulição seria aí o butano, que é uma cadeia linear, inclusive, tá bom? Mas a ideia é você saber aqui a isomeria, tá bom? Mas que tipo de isomeria, que isômeros eles são? Isômeros de cadeia. Por que de cadeia? Porque eles possuem cadeias diferentes. O butano é normal, a cadeia dela, só tem carbono primário e secundário. E o metilpropano, ele é ramificado. Ramificado. Deixa eu apagar aqui tudo. Por exemplo, aqui também, ó. Vou colocar aqui um exemplo. Esse composto aqui, ó, é o propeno. Seria o propeno. Esse composto aqui seria, não é o triângulo não, tá, pessoal? É o ciclopropano. Ciclopropano. Eles são isômeros, né? São isômeros. Que tipo de isômeros? De cadeia, porque uma cadeia é aberta, outra é cadeia fechada. Bacana? Outro tipo de isômero que nós temos é de posição. Por que de posição? O que é que vai mudar? A posição. Pode ser a posição do grupo funcional, pode ser a posição da dupla ligação, da tripla ligação, ou pode ser a posição da ramificação, tá bom? Da ramificação também. Então aqui, ó, por exemplo, no primeiro caso, tem aqui ó, o grupo da hidroxila do álcool, né? Ó, aqui ele estaria no carbono 1. Você tem que numerar de forma que o grupo funcional fique no menor carbono possível, né? Ó. Então ele estaria no primeiro carbono. Aqui na segunda situação, a hidroxila estaria no carbono 3, perdão, carbono 2, tá bom? Então, ele está mudando a posição dele, por isso que é isomeria de posição. Aqui, ó, no próximo exemplo, a insaturação a dupla estaria no carbono 1. Aqui no segundo exemplo, a insaturação estaria no carbono 2 aqui, ó, no carbono 2. Quando eu falar 1, está subentendido que a dupla ligação está entre o 1 e o 2. Se eu falo 2, está subentendido que está entre o 2 e o 3, beleza? Aqui também, ó, pessoal. Aqui o cloro, ele estaria aqui, ó, no carbono 1 e 2.
E aqui o cloro ficaria no carbono 1 e 3, tá bom? 1 e 2 e 1 e 3. Então, está mudando a posição aí. Então, isômeros de posição. Eu consigo observar a diferença só analisando a estrutura plana da molécula. Isômero de função, pessoal, o que é isso? São compostos diferentes que possuem funções diferentes. Por exemplo, aqui, ó, o álcool. Ó, aqui eu tenho o etanol e temos aqui o metano, né? Um é um álcool e o outro é um éter. E são funções diferentes, mas você pode observar aí, ó, que ele tem 2 carbonos, eles possuem 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Pode contar que vai dar a mesma coisa, a mesma quantidade de átomos aí, ó. Que legal, né? Tem outra agora? Tem. Temos um aldeído e uma cetona aí, ó. Pode observar que você tem os 3 hidrogênios, carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Tá bom? Então aí, ó, nós temos também isômeros. Que tipo de isômeros? De função, porque eles são funções diferentes. Um é um aldeído, porque tem a carbonila na ponta da cadeia, e o outro é a cetona, aquela que tem a carbonila no meio da cadeia carbônica. Bacana? O próximo, pessoal, é o isômero chamado de isomeria de compensação ou também de metameria. É como se fosse um isômero de posição. Mas o que é que está mudando a posição? É o heteroátomo. Ele pode estar ocupando posições diferentes. Quem é o heteroátomo? Um átomo diferente de carbono. Pode ser oxigênio, nitrogênio, enxofre. Tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, nitrogênio. Ó, ele está ocupando a posição diferentes aqui na cadeia principal. Ó. Essa é a cadeia principal aqui, né? Então pode observar que nós temos aí posições diferentes aqui, ó. É o metil e aqui nós temos um etil. Então são compostos diferentes. Opa, deixa eu apagar aqui. Outro exemplo aqui que nós temos, ó, o oxigênio também, ó, ele está em posição diferente. Você consegue observar que aqui, ó, tem um carbono aqui, e aqui eu tenho 3 carbonos, aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho 2. Então ele está em posição diferente aí o oxigênio. Então esse tipo de isomeria é chamado de metameria, que é a mudança da posição do heteroátomo, tá? Que pode ser o nitrogênio, enxofre ou oxigênio. Próximo tipo de isomeria plana, o quinto e último de isomeria plana, é a tautomeria. É como se fosse um isômero de função, porque são funções diferentes. Porém, pessoal, acontece um fenômeno aqui, ó. Eles estão em equilíbrio químico. Ó. Esse símbolo aqui é de equilíbrio químico. Ou seja, uma substância se transforma na outra e vice-versa, e vai ficar nesse equilíbrio, nessa reação reversível que nós chamamos, tá? Que é a que nós temos um aldeído e o enol. Então, eles formam esse equilíbrio, tá? Então, eles são chamados de tautômeros. Uma substância naturalmente vai se transformando na outra aí, tá certo? Então, aqui é um equilíbrio chamado aldo-enólico, entre um aldeído e um enol. Também existe o equilíbrio ó, cetoenólico, que ocorre entre uma cetona e um enol. Eu nem mostrei o sistema para vocês, né? Ó, aqui na dupla ligação da carbonila, ó, ela passa para cá, e o hidrogênio aqui desse carbono passa para o oxigênio se transformando na hidroxila. Por isso que a cetona se transforma no enol, e depois eu posso voltar ao sistema. Então, esse tipo de isômero é chamado de tautomeria. Tá bom, pessoal? Esses são isômeros planos, que a gente consegue ver só analisando a estrutura espacial, é tranquilo. Aliás, estrutura plana, né? O outro tipo de isômeros que nós temos, isômeros geométricos, que é tipo de isomeria espacial. Nós temos que ver a forma da molécula, a forma estérica da molécula, né? Toda a estrutura tridimensional da molécula. A isomeria geométrica é a primeira, tá? É chamada de, existe a isomeria cis e a isomeria trans, que eu até falei naquela questão para vocês. Quando é que vai acontecer a isomeria geométrica? Tem duas situações. Ou você vai ter que ter ó, dupla ligação. Além de ter dupla ligação, pessoal, esses dois ligantes aqui do carbono têm que ser diferentes aqui, ó. Esses dois têm que ser diferentes entre si e esses dois têm que ser diferentes entre si. Pode ser que esse com esse daqui seja igual, beleza, não tem problema. Mas esses dois que têm que ser diferentes. Os ligantes do mesmo carbono têm que ser diferentes para poder ser isômero geométrico. Tudo bem? Porque, pessoal, essa dupla ligação, ele impede que essa rotação seja espontânea. Ele requer um gasto de energia. Então, se você inverter a posição,
você está se transformando numa outra substância na realidade, porque está envolvendo energia, então são duas substâncias que vão ter conteúdos energéticos diferentes. Então aqui, ó, nós temos esse primeiro caso aqui, ó, o isômero cis, porque os ligantes, ó, estão para o mesmo lado do plano. Nesse caso, o plano está para baixo aí, né? Para baixo do plano. Nesse outro caso aqui, ó, os ligantes iguais estão em lados opostos do plano. Então aqui nós temos o isômero trans. Aqui seria o cis. Ficou claro isso, pessoal? Outro caso que eu posso ter é quando você tem uma cadeia fechada. Aí esses dois ligantes têm que ser diferentes aqui, ó. X e Y. Esses dois ligantes do carbono têm que ser diferentes. E do outro lado também, ó. Vou colocar aqui W e Z. Esses dois ligantes têm que ser diferentes. Entre esses dois tem que ser diferente. Entre esses dois também tem que ser o quê? Diferente. Aqui é uma cadeia fechada. Aqui é o exemplo, ó, numa cadeia fechada. Porque essa cadeia fechada, ela impede também essa rotação livre desses dois ligantes aí, ó. Então aqui eu posso ter, ó, o isômero do tipo cis, se os dois ligantes estiverem para o mesmo lado. E aqui, ó, esse ligante cloro, ele está para baixo do plano aí, ó. Ele está para dentro aí do plano dessa figura azul aí. E aqui o cloro está para cima, então estão em lados opostos. Então esse aqui é o tipo trans, o isômero do tipo trans. Tá bom? Resumidamente, é isso que é a isomeria geométrica. Tá? Além de você ter a dupla ligação, você tem que analisar o carbono. Se esses dois carbonos têm ligantes iguais. Por exemplo, se eu pegar esse daqui, ó. Tem dupla ligação? Tem. Mas aqui não tem isomeria geométrica. Porque esse carbono que está fazendo aqui a dupla, ó, é o mesmo ligante, é o hidrogênio e hidrogênio. Se você rotacionar, é a mesma coisa. Então, não tem isomeria geométrica aí. Para ter isomeria geométrica, tem que ter o quê? Ligantes diferentes. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu vou chamar de CH3 e aqui hidrogênio. Aqui, ó, CH3 e aqui hidrogênio. Então, CH3 e hidrogênio são ligantes diferentes. Se eu traçar aqui um plano aqui, ó, CH3 e o CH3 estão no mesmo lado. Então, aqui seria o isômero do tipo cis. Tá bom, pessoal? Ficou claro? Próxima isomeria espacial que nós temos, é a segunda e última, né? Espacial é a geométrica e agora é a óptica. Isômeros ópticos. Esse aqui é o mais fantástico de todos, tá bom? Porque nesses isômeros ópticos, esses isômeros, eles têm praticamente todas as propriedades idênticas. Densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Ele vai ter uma propriedade diferente, que é o desvio da luz polarizada. Tá certo? A luz, pessoal, uma onda eletromagnética, ela vai em direções, tá certo? Passando pelo polarizador, né? Um aparelho que ele vai impedir, ele tem filtros que ele vai impedir a radiação em certos ângulos de vibrar, então ele vai, quando passar por esse filtro, né, por esse polarizador, a luz só vai vibrar em um único plano ali. Então essa é chamada de luz polarizada, tá certo, pessoal? Em um único plano. Então quando essa luz polarizada atravessa uma substância, essa substância vai desviar essa luz polarizada. Então se a luz ela estava vindo aqui, ó, ela estava polarizada, e ela sofreu um desvio, nesse caso, ó, ela sofreu aqui, ó, um desvio para a direita, eu digo que ele é o destrógeno. Se por acaso a substância desviar a luz para a esquerda, ele vai ser o levógeno. Essa isomeria óptica, ela ocorre em substâncias que elas são assimétricas. Tudo bem? Assimétricas. Por exemplo, você pegar uma maçã, cortar no meio, vai gerar em duas bandas iguais, né? Então, a maçã, nesse caso, ela é simétrica. Você consegue cortar em duas partes iguais. Mas, por exemplo, a sua mão, se você pegar a mão, você não consegue cortar em duas partes iguais aí, né? Assim, ó. Porque o dedão e o midinho, né, vai ficar diferente. Então, eles são um objeto assimétrico nesse caso. Então, a isomeria óptica vai acontecer quando tiver um centro de... aliás, quando não tiver nenhum centro de simetria. Então, vai acontecer em moléculas que são assimétricas. E um caso mais fácil de você observar é quando você tem um carbono que tem 4 ligantes diferentes. E esse carbono que tem 4 ligantes diferentes é chamado de carbono quiral. Carbono quiral. Então, toda vez que você tiver um carbono quiral, ele é
assimétrico. Por exemplo, esse composto aqui, ó, que tem 4 ligantes diferentes, ó, tem CH3, OH, hidrogênio e a carboxila. Eu estou representando ele bem aqui, ó, nessa imagem. Porque, pessoal, esse carbono ele tem 4 ligações simples e tem hibridação sp3, né? Lembra disso? Tem 4 ligações simples, tem hibridação sp3. Ele tem geometria tetraédrica. Então, por isso que eu estou colocando essa representação aqui, ó, espacial, como se fosse um tetraedro, né? Uma pirâmide aí. Eu vou colocar ele na frente de um espelho. Quando colocar ele na frente do espelho, já está terminando, tá, pessoal? Só mais 5 minutinhos no máximo. Eu vou gerar uma imagem especular. Essa imagem especular aqui, ó, que está formada no espelho, ele não sobrepõe ao objeto. Se eu for pegar essa molécula aqui, ó, e sobrepor ela ao objeto, vê que essa parte aqui azul ficaria aqui na parte laranja, né? Não é igual. É como se você pegasse aqui a sua mão direita com a mão esquerda, colocar uma em cima da outra, o dedão vai ficar em cima do mindinho e vice-versa. Não sobrepõe. Então, são substâncias o quê? Diferentes. Qual vai ser a diferença dessas substâncias? Uma vai desviar a luz polarizada para a direita, que é o destrógeno, e a outra vai desviar a luz polarizada para a esquerda, que é o levógeno. Se você fazer uma mistura de 50% de destrógeno com 50% de levógeno, você vai gerar uma mistura chamada de mistura racêmica. Ela não vai desviar a luz polarizada, mas ela é uma mistura porque enquanto uma desvia para a direita, a outra vai desviar para a esquerda. Então elas se cancelam e não desvia a luz polarizada. Então isso é chamado de mistura racêmica. Bacana, pessoal? Então, mesmo, ó, esse caso aqui que eu coloquei para vocês, eu vou botar o objeto na frente do espelho plano e vai gerar a imagem. Na hora que eu for sobrepor ó, essa parte aqui com essa, são coisas diferentes. Tudo bem, pessoal? Então, são substâncias diferentes. Bora ver como é que caiu essa questão aqui de isomeria, né? Aqui no Enem. 2021. Os feromônios de insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre esses indivíduos. A extração de feromônios para um agrônomo, para uso agronômico, melhor dizendo, no lugar de pesticidas convencionais, geralmente é inviável, pois são encontrados em baixa concentração nas glândulas de armazenamento. Uma das formas de solucionar essa limitação é a síntese em laboratório dos próprios feromônios, ou de isômeros que apresentam a mesma atividade. Suponha que o composto apresentado seja um feromônio natural e que seu tautômero seja um potencial substituto. Lembro da tautomeria, não é isso? Então, está aqui o composto. Ele quer saber, com base nessa estrutura química dada do feromônio, seu potencial substituto é representado por qual substância? Então, pessoal, na tautomeria vai ter aquela mudança em equilíbrio químico, correto? Então, o que é que vai acontecer? Ó? Essa dupla ligação vem para cá, o hidrogênio que está aqui nesse carbono vai se ligar com o oxigênio aí. Ó. Então, vai ficar nessa forma aqui. Formou a dupla ligação, e com esse oxigênio agora vem aqui a hidroxila. Tá certo, pessoal? Aqui, ó. Lembrando que bem que já tinha o hidrogênio representado, né? Que nesse caso, a nossa resposta aqui, ó, é a letra C aí, ó. E não colocou aqui o hidrogênio que eu coloquei, mas tudo bem. Então, pessoal, tautômero, você tem que lembrar da tautomeria, aquele fenômeno que ocorre, então, o equilíbrio, né? Nesse caso, nós temos o aldeído aqui, que produziu o enol. Tá certo? Que produziu aí o enol. Por que o enol? Porque a hidroxila ó, está ligado ao carbono que está fazendo dupla ligação. Bacana? Deixa eu ver se tem mais uma. Para a gente terminar agora. Várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua fórmula estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. São os chamados isômeros, como ilustrado nas figuras, nas estruturas aí, tá bom, pessoal? Essa substância aqui, pessoal, aqui nós temos um ácido carboxílico, não é isso? E bem aqui nós temos um álcool, correto? Aqui nós temos 3 carbonos. Esse aqui é o ácido 2-hidroxipropanoico, que ele é conhecido, né, como aí o ácido lático, tá bom? Ácido lático. Só que aqui nós temos 2 tipos de compostos aqui, ó, pessoal.
Vocês conseguem observar que essa ligação da hidroxila aqui está mais forte, está mais viva. Aqui do lado direito, ela está tracejada. O que é que significa isso? Uma ligação mais forte e a outra está tracejada. Ela indica essa mais forte que ela está para frente do plano do quadro já. Quem dera, né? Estamos tendo aula virtual. Está na frente do plano do computador de vocês, do celular de vocês. Ela está para frente do plano. Como se estivesse saindo da tela no 3D, aí, no óculos 3D do cinema. Agora, essa ligação tracejada indica que ela está para trás do quadro, para trás do plano da tela do computador, do tablet, etc. De vocês aí. Tá bom, pessoal? Então, ele tem estrutura diferente. Que tipo de isômero nós temos aí? Ó? Esse carbono aqui, ele está ligado a hidrogênio. Aliás, perdão. Ele está ligado aqui a um carbono, bem aqui, tá? Ele tem o hidrogênio, não está representado, porque você sabe que quando não está faltando ligação para o carbono, está subentendido, né, que ele tem hidrogênio ali. Então, ele tem carbono, hidrogênio, OH e a carboxila. Ou seja, ele tem 4 ligantes diferentes. Portanto, ele é um carbono quiral. Então, ele tem que tipo de isomeria? Isomeria óptica. Aí a nossa resposta é a letra A. Tudo bem, pessoal? É a letra A, porque esse carbono aqui, ó, do outro lado aqui, ó, ele tem 4 ligantes diferentes. Ele teria aqui, ó, CH3, que é esse carinha bem aqui. Tem embaixo aqui, ó, hidroxila, carboxila do outro lado, e o hidrogênio que não está representado, mas está subentendido que nós temos o hidrogênio, porque o carbono sempre tem que fazer 4 ligações. Então, nesse caso aqui, ó, ele é um carbono quiral. Então, se ele tem carbono quiral, ele tem isomeria óptica. Certo, pessoal? E só um detalhe. Aqui, como eu falei para vocês, é o ácido lático. O ácido lático ele tem no leite, quando está estragado, quando está azedo, né? Que é o coalhada, né? Tem um ácido lático. E no músculo, quando você está malhando, gera aquela dor no músculo, também vai gerando ácido lático. Mas o ácido lático no músculo é diferente do ácido lático lá no leite. Porque, ó, eles são isômeros diferentes. Isômeros ópticos, né? Foi o Pasteur que descobriu isso. E o ácido lático do músculo é diferente do ácido lático do leite. Pessoal, vamos terminar aqui, ó. Na próxima aula eu vou falar sobre a questão de reações, tá? De oxirredução. Tudo bem, pessoal? Não deu tempo hoje, foi muita coisa. Vai ficar para a nossa próxima aula. Reações orgânicas. E a gente vai falar também das reações de oxirredução, tá bom? Acho que já deu nosso horário, né, professor? Sim, Silvio, já até passou. Passou um pouquinho. Aí tem um aluno falando alguma coisa aí, ó. Vê aí, rapidinho, Silvio. Cadê a Deise? Travou aqui. Deixa eu tirar aqui a escreveu aí, Douglas? Alguém perguntou alguma coisa aí. Professor, o senhor falou do vinagre, eu queria tirar uma dúvida. Não sei se o senhor vai saber responder. Pode sim. Essa aí, eu não sei se eu vou saber responder. Porque o vinagre de maçã fede pra caramba igual o chulé. Olha, essa aí eu não sei responder. Eu ainda não senti esse odor do vinagre, né? Esse vinagre de maçã. Porque no caso aí, pessoal, o vinagre de maçã tem outro tipo, e são obtidos, né? Da fonte diferente, né? Porque o vinagre é o ácido etanóico. Na verdade, então, desse ácido etanóico, ele vai ser obtido da fermentação, né, da combustão, dessa oxidação da substância. Então, de maçã, como o nome dela está falando, vai ser dessas substâncias que estão para a gente na maçã, que eu não saberia te dizer qual seria essa substância que vai oxidando e gerar o ácido etanóico. Entendeu? Agora, claro, vai ter uma mistura de outras substâncias que também pode dar um odor diferente do vinagre tradicional. Tá bom? Deve ser essa mistura de substâncias que está ali que vai dar um odor diferente também. Ah, tá. Obrigado aí a todos.